Pessoal, gravei o vídeo aí agora. Vamos iniciar aqui o nosso documentário. Primeiramente eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Este vídeo é realmente em especial aos 300 inscritos do canal. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, que está assistindo pela primeira vez, está aqui interagindo com esse conteúdo pela primeira vez, já quero pedir que se inscreva, porque daqui para frente vai ser assim, coisas boas para acontecer. Eu tenho certeza que cada material, cada conteúdo que for divulgado aqui no canal será uma chave de bênção para a sua vida e também a vida da família de cada um de vocês. Vamos iniciar o nosso documentário sobre a vida de Esther, como já disse, em especial aos 300 inscritos, porque foi uma meta que eu criei. Ao atingir 300 inscritos no canal, eu iria gravar esse documentário sobre a vida de Esther. Então, aqui estamos, provavelmente quase 1h da manhã, mas estamos aqui, improvisei aqui um estúdio simples, porém objetivo, para atender esse projeto que eu tenho de gravar esse documentário. Eu quero pedir desculpa a todos também pelo fato de não poder editar o vídeo. Infelizmente eu não tenho ainda a condição de bancar um equipamento especial para gravar vídeos, mas estou aqui apenas com o celular e porém não vai ter como eu gravar, recortar alguns pedaços errados, entendeu? Então aqui está praticamente ao vivo. Então vamos iniciar. Para quem não me conhece, eu sou Richard Swagger, fundador desse canal, e aqui estamos. Então vamos iniciar. Eu quero agradecer a cada um por estar assistindo o nosso documentário neste momento. Antes de iniciar, eu quero ler aqui o versículo-chave para a nossa meditação, que será nessa oportunidade deste vídeo. Então vamos ver aqui o livro de Esther, né? E assim vamos iniciar nosso documentário. Eu sei que Israel foi o povo privilegiado por Deus. Israel foi o povo que Deus, entre todos os povos, Deus escolheu para ser o seu povo, seu xodó. E todas as vezes que os levantes vinham contra Israel, que Israel era humilhado, Deus sempre salvava Israel no final. E não é à toa que Israel será salvo após a grande tribulação. A Bíblia diz que o céu será aberto e todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Israel é um povo que Deus escolheu desde a antiguidade, desde a promessa feita a Abraão. Foi onde se iniciou o povo de Israel, a história de Israel, né? Então passou por Abraão, Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, de Jacó passou um período entre José, depois Moisés, veio Josué, e assim sucessivamente
até chegar aqui aonde estamos. O versículo que nós vamos ler, Esther capítulo 4, versículo de número 16. Só apenas que uma chave para nós iniciarmos o documentário aqui sobre a nossa reflexão, na verdade, sobre a vida de Esther. Esther capítulo 4, versículo de número 16. Está escrito assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Ou seja, nem que eu morra, mas eu vou. Ok, aqui estamos. Algumas curiosidades sobre a vida de Esther é que o livro de Esther tem duas grandes curiosidades. A primeira, que no livro de Esther não tem a palavra Deus. O livro de Esther não contém a palavra Deus. E o livro de Esther também é desconhecido o seu autor. Pelas conotações, pelas pistas que conseguimos entre este livro, nós descobrimos que o autor desse livro ele tem um conhecimento total dos costumes persas, costumes do rei Assuero. Ao contar detalhes sobre o rei Assuero, o autor do livro ele tem uma ligação íntima com o povo da época. E da mesma forma, ele também conhece os costumes judeus. Ele também tem uma ligação entre as tradições judaicas, que dá a entender, de acordo com essas pistas, que o autor era nada mais, nada menos do que um judeu. Não temos afirmações, mas pelas pistas são isso. Ok. Então, a segunda curiosidade sobre o livro de Esther é que no livro de Esther está o maior versículo da Bíblia. Também é no livro de Esther que está o maior versículo da Bíblia. E o versículo está no capítulo 8, versículo de número 9. É o maior versículo de toda a Bíblia Sagrada. Pois bem, a história de Esther, ela começa assim. No capítulo 1, fala-se sobre o banquete do rei Assuero. Diz o primeiro versículo: e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero, rei, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, o rei Assuero ele era o poder mais alto da hierarquia sobre 127 províncias. Neste capítulo 1, a descrição é que o rei Assuero convocou todos os líderes desses 127 províncias e fez um banquete para mostrar o tamanho da sua glória, todo o seu poder do reino da Pérsia. Então, aqui se inicia o eixo principal de onde a rainha Esther entra em cena.
Esté, para quem não sabe, era órfã, porque o livro é bem claro ao dizer que Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução bíblica, está relacionado aos seus pais, mencionando os pais de Esther. E diz que quando os pais de Esther morreram, a Bíblia aqui no texto não menciona como morreram, mas só menciona que morreram. Então, diz que, os pais de Esther eram tios de Mardoqueu. E Mardoqueu então pega Esther e cria como se fosse a sua filha. E ela vai crescer dentro da casa de Mardoqueu, e ela vai ser ensinada, Esther vai ser moldada, vai ser disciplinada, e pelo incrível que pareça, Esther cresce uma moça exemplar, ela cresce uma moça, um exemplo a ser seguido, coisas que muitos de nós precisamos hoje. Porque Esther não era apenas uma moça. O seu nome Esther não é o seu nome verdadeiro. Esther é um nome grego. O seu nome judaico é Radassa. O nome de Esther para o povo judeu, quando criara com Mardoqueu, era chamada de Radassa. Ela pega esse nome de Esther já após ela se transformar em rainha, na qual os gregos deram esse nome de Esther para ela. Ok, com todas essas informações, vamos adiante porque tem muitas coisas para nos falar neste momento. Então, a rainha Esther, como é que ela entra em cena? A história vai nos dizer o seguinte, que o rei Assuero, nesse banquete que ele preparou para mostrar a sua grandeza, a sua glória, diz que ele convoca todos os seus encarregados, todos os seus príncipes, para mostrar a sua glória, mostrar suas riquezas, o tamanho que o seu reinado chegou. E com isso foi uma grande festa. Naquela época os homens participavam das festas e vinham as mulheres também, no caso a esposa do rei Assuero, rainha Vasti na época, ela também estava dando uma festa. E festa vai, festa vem, bebida vai, bebida vem. O rei Assuero então decidiu apresentar a sua dama aos seus convidados, aos seus representantes das suas 127 províncias. A história diz então que a rainha Vasti recusa o pedido do rei. E com isso foi uma grande vergonha para o reinado de Assuero. E ele ficou ali meio balanceado, ficou meio entristecido. Passando-se dias, então, ele proibiu a rainha de vir à sua presença. Mas para não ficar aqui preso a essa história da rainha Vasti, só estou aqui dando aqui um resumo para você entender como que Esther entrou na vida do rei Assuero, como que ela saiu da sua casa para entrar num reinado para fazer uma diferença, porque Esther tem uma característica muito top, uma característica especial que você vai ver logo mais à frente. Então, com isso, ao recusar o pedido do rei, então Esther Vasti nunca teve mais o privilégio de ser considerada rainha, considerada
a esposa principal do rei Assuero, a primeira dama do reinado da Pérsia. Então, o que acontece? Os seus amigos chegam para o rei Assuero e deram uma ideia. E disse, já que Vaste se recusou, o senhor agora então coloca avisos em todo o seu reinado e através deste aviso está requerendo que ajuntem-se as moças mais belas, coloquem numa casa de especialização e lá vai entrar num processo de purificação. E a moça que agradar ao rei, o senhor case com ela e coloque ela no lugar de Vaste. Então, o rei achou essa palavra boa. E a história diz que ele pegou e ordenou, né, que fosse escrito então, o pedido e andou pelas vizinhanças, andou pelo o seu reinado, pelas províncias e também a fortaleza de Suzã, que era onde estava o palácio, o seu trono. E ao saber dessa notícia que estava sendo recrutadas moças virgens e belas, de boa aparência, para uma delas ser escolhida a rainha do rei Assuero, Mardoqueu pega Esther e coloca para entrar nesta disputa. Mas Mardoqueu tem uma preocupação com Esther, ele tem um cuidado para com Esther. E qual foi o conselho que ele deu para Esther? Olha, Esther, você vai, mas você não fala que é judeu, que é judia, né? Que faz parte do povo judeu. Então, assim Esther fez. E o homem encarregado pelas moças, quando viu Esther, já achou a moça mais bela que tinha entre as outras, era Esther. Então, Esther agora vai entrar num processo de purificação, que é o que? Durante 6 meses, Esther vai ser banhada com óleo. Durante esses 6 meses, Esther vai ser purificada. E após 6 meses depois, ela vai ser colocada para passar seus perfumes, as especiarias melhores para limpar a pele, né? Cuidar bem da pele, para quando se apresentasse ao rei, porque esse era um privilégio único, era a única vez. As moças saíam no seu tempo determinado para se apresentar ao rei. Esse processo demorou 1 ano. Desde que Esther entrou na casa para ser purificada, 6 meses banhando no óleo, 6 meses sendo esse processo, né? Então, o versículo 12 do capítulo 2 está escrito assim, ó, e chegando já a vez de cada moça para ver o rei Assuero, depois que fora feito cada um segundo a lei das mulheres, né, por 12 meses, ou seja, 1 ano, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações. E qual era essa purificação? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, após esse processo de 1 ano, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. Então, Esther entra nesse processo e durante este ano inteiro, ela foi obediente ao que rei Assuero determinou, né? As moças ficam lá.
Então, nenhuma delas invadiram a casa do rei, porque isso era a lei das mulheres, na verdade, né? A lei das mulheres por 2 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. Então, Esther, durante esse ano inteiro, ela foi também fiel, ela foi obediente às palavras do seu primo Mardoqueu, que criou ela como pai, né? Estava no lugar do seu pai, que foi criada como uma filha para ele. Então, desse processo de um ano, Esther está preparada para entrar na presença do rei Assuero, e seja lá o que Deus quisesse, seja lá qual fosse o projeto, qual fosse a preparação de Esther para os projetos de Deus. Assim então começa a história de Esther no palácio. Após o ano que Esther entrou na casa de purificações, né, passou esse processo de um ano, o versículo 15 do capítulo 2 do livro de Esther está escrito: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail era o pai de Esther, o verdadeiro pai de Esther, no caso, o pai biológico de Esther, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha. Para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Então, a moça, a passar um ano na purificação, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e coisas para a purificação das mulheres. Quando elas terminavam esse processo, então ia ao rei, e tudo quanto ela queria para se apresentar ao rei era dado para ela. E Esther nada quis, nada pediu. E Hegai, que é o encarregado, o eunuco encarregado das mulheres, o guarda das mulheres ali, é o que comandava a casa onde estavam as mulheres, alcançava graças, né? Achava a moça dela, que era Esther. O versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete. Ou seja, o 10º mês é o mês de outubro, né? No 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Esther, quando entrou no cenário, quando entrou no palácio, né, na presença do rei, o rei já tinha visto as outras moças. O rei Assuero já tinha olhado para as mulheres que tinham se apresentado a ele e, digamos que gostou, porque é impossível não gostar de algumas. Mas quando ele se deparou com Esther, foi uma atenção especial, porque mesmo assim, querendo ou não, quando Deus coloca a pessoa no lugar, Deus ele trabalha de uma forma que a pessoa que vai ser usada por ele, ela ocupa exatamente o quadradinho, que não tem espaço para mais ninguém. É por isso que eu acredito que toda pessoa que tem um projeto de Deus, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo humilhado, sendo massacrado, mas quando Deus tem um projeto, ele faz acontecer. Ele faz da melhor forma possível. Basta a pessoa acreditar que é vencedor.
porque nunca foi fácil servir a Deus. Nunca foi fácil ter santidade com Deus, mas também não é coisa impossível. Então eu quero dizer algo para você que está me assistindo agora. Assim como Deus preparou os trajetos para que Esther saísse da onde estava, até aqui onde estamos agora, que é exatamente na primeira cena em que Esther entrou na presença do rei Assuero, assim também Deus tem um projeto para você. Deus também tem algo especial que vai te fortalecer cada dia mais. Eu tenho certeza que antes de eu planejar este projeto de estar gravando esse documentário, fazer aqui uma análise, tenho certeza que Deus já tinha trajetado isso antes. O projeto dele bem antes disso. Então eu creio que não é em vão que eu estou gravando isso agora, para falar para você apenas creia, porque vai vir, pedradas vêm, mas aquele que te escolheu é maior do que aqueles que te atiram pedras. Vamos lá. Esther então agora vai entrar em cena. O rei Assuero, quando viu Esther, amou Esther. Versículo 17 do capítulo 2 de Esther. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça. Já foi uma coisa muito incrível. Foi na primeira cena. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Sabe que todas as pessoas que se recusam a fazer algo, Deus coloca outro no lugar. Deus sempre tem alguém na carta. Sempre tem alguém para assumir o lugar daqueles que não querem. Sempre tem. Quando vencer o prazo de alguém, Deus já tem outro preparado há muito tempo. Então, Esther agora é coroada rainha e ela é colocada para substituir Vaste. Então, aqui começa então agora o verdadeiro propósito que Deus tinha para Esther. Porque o povo de Esther estão aqui vivendo cativos, na verdade. Como aconteceu isso? O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, pegou cativo Judá e trouxe para a Babilônia. Mas os medos e os persas destruíram Babilônia. E o povo de Israel, que estava cativo, os judeus cativos na Babilônia, foram agora transportados para a Pérsia. Então, Assuero está assumindo aqui um povo cativo, que era o povo de judeus. E Esther fazia parte desse povo. Esse era o povo de Esther. Mas Mardoqueu disse para ela, olha, você vai, mas não fala de que povo tu és. Então, até esse momento, ninguém perguntou também. E Esther está lá no palácio, já é rainha, já começou a ter os seus primeiros dias de glória, começou a ter os seus primeiros dias da realeza real, e a sua boca em obediência ao seu primo pai, na verdade, porque foi quem criou Esther. Então, ela está ali sendo obediente. E Mardoqueu, então, saiu da sua casa e sempre ficava na porta do rei Assuero, na porta do rei, no caso, na porta do palácio. Era onde ele passava boa parte a fim de
saber a boa notícia de Esther, saber como estava ocorrendo, o que estava acontecendo. O versículo 21 do capítulo 2. Naqueles dias, vamos voltar aqui ao versículo 20. O versículo 20 é muito importante. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, porque eu acabei de dizer. Como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mardoqueu quando o criara. Ou seja, mesmo ela sendo rainha já, ela não declarou sua origem, não declarou sua parentela, não declarou suas raízes, porque estava cumprindo o mandato de Mardoqueu. Porque ela cumpriu o mandato de Mardoqueu, assim como na época que morava com ele. Você já viu que a importância da obediência aos pais, aos responsáveis, o tanto que facilita a nossa convivência em sociedade, o tanto que facilita a nossa conduta social. Porque se tem algo que é desagradável, são pessoas desobedientes, pessoas sem costumes, pessoas que não obedecem leis, não obedecem ordens, e assim, então, entra nesse processo que muitos de nós já vimos, que pessoas que não obedecem às leis, às normas, estão vivenciando os piores momentos na Terra. Você já viu que ninguém gosta de lei, ninguém gosta de limites. Você vai andando numa estrada que a velocidade máxima é 60 por hora, muitas vezes vai a 120 por hora. Então, nós gostamos de obedecer regras. Isso é de natureza. Mas Esther era uma moça diferente. Era uma mulher diferente. Ela obedeceu a ordem de Mardoqueu, seu responsável, mesmo lá no palácio. Mardoqueu lá na casa dele, mas ela obedecia a ele. Então, algo especial também para você que pensa que ao sair de casa fará o que você bem quiser, porque a maioria da juventude de hoje é isso. A maioria da juventude de hoje é sair de casa porque os pais acharam, tá isso, tá aquilo. Mas o próprio Jesus disse, né? No caso, declarando a lei, e honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, essa é a lei de Moisés, mas foi uma pergunta que Jesus fez a um certo jovem, né? O que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, né? Nesses dois grandes mandamentos está também a maior promessa de todas as coisas, através da obediência, que é honrar o pai e a mãe. Ou seja, como é que honra o pai e a mãe? É obedecendo às suas regras, suas leis. Nunca foi fácil também. Muitos passam do limite, mas através desse propósito, desse projeto, quando mesmo sem querer você obedece pai e a mãe, Deus entra na frente. E quando Deus entra na frente, ele nunca entrou na guerra para perder, ele só entrou para ganhar. Então essa era a Esther, uma moça exemplar, uma moça determinada, uma moça excelente. Esther é uma moça que, se tivesse uma pessoa como Esther hoje, a sociedade seria outra. Eu acredito que tem pessoas assim exemplar, tem. Talvez você que esteja me assistindo não seja uma dessas, mas eu creio que a partir de hoje um momento, algo natural,
sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida e você vai mudar o seu comportamento. Sei que tua vida não está fácil, talvez você está passando um momento difícil, um momento de desprezo, mas eu quero dizer algo que o mesmo Deus de Esther, o mesmo Deus que traçou todos os projetos para ela, todos os trajetos que ela iria passar, Ele também tem um projeto para você. Ele também tem um projeto para a sua vida. E eu sei que Ele nunca, jamais te abandonou. Porque o profeta Isaías disse que, capítulo 43, versículo de número 13, pode uma mãe esquecer o seu filho que cria, da qual não venha se compadecer do fruto do seu ventre? Mas ainda essa que ela se esquecesse do seu filho, o Senhor dizendo, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então esse é o Deus que servimos, um Deus que nos dá os privilégios, o Deus que tem misericórdia de nós todos os dias, é o Deus que nos abençoa, nos guarda. Eu sei que a tua vida não está fácil, mas não desista, continue insistindo, continue, porque Deus, Ele está na tua vida. A tua família não nasceu, não existiu para ser desprezada, para ser humilhada. Deus, Ele tem um projeto na tua vida. E é isso que acreditamos, é isso que queremos. Que os seus projetos, as suas vontades sejam realizadas em nós, para que venhamos ter uma vida íntegra diante de Deus. E assim era a moça Esther, moça exemplar. Seja uma Esther de Deus hoje. Comece a ser uma Esther de Deus hoje. Nunca vai ser fácil, mas não vai ser impossível. Eu acredito nisso. O tempo vai passando e um certo dia, então o rei Assuero decide honrar Amã, o príncipe, ou seja, o seu primeiro-ministro, capitão do exército do rei Assuero. E Mardoqueu está na porta do palácio. Lá estava ele para saber as informações sobre Esther. E o versículo número 21, do capítulo 2 de Esther, está escrito: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, o nome deles, Bigtan e Teres. Esses eram os 2 eunucos, Bigtan e Teres. Grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Aqui, então, se iniciou o projeto de Deus para a vida de Mardoqueu. Vamos ver o que vai acontecer. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Ou seja, o rei Mardoqueu ficou sabendo da trama que estava acontecendo, Bigtan e Teres querendo matar o rei Assuero. Ele então chama a sua sobrinha, a sua prima, na verdade, e diz: olha, a rainha Esther, avisa o rei que Bigtan e Teres estão tramando algo contra a vida do rei, para matá-lo. Esther então pega o recado de Mardoqueu e leva ao rei Assuero em nome de Mardoqueu. O que aconteceu? Esse fato foi
aberto um inquérito de investigação. E o versículo 23 está escrito assim: e inquiriu-se o negócio, né? Ou seja, inquiriu quer dizer inquérito, investigou esse negócio. E se descobriu, né? Foi descoberto que realmente era verdade. E ambos foram enforcados numa forca. Os dois eunucos foram enforcados. E isso foi escrito no livro das crônicas, ou seja, o livro das histórias, o livro dos acontecimentos perante o rei. O livro das crônicas foi escrito, então guardaram o livro das crônicas e lá estava a história de Mardoqueu registrada, o herói do dia, Mardoqueu, que salvou a vida do rei. Ok, esse era o projeto de Deus para Mardoqueu, porém era apenas a chave do início. E lá na frente vamos ver o resultado disso. E então assim começa então o capítulo 3 do livro de Esther, na qual Amã é exaltado. E cria ódio de Mardoqueu. Por quê? A pessoa quando é exaltada, a pessoa quando tem o espírito de querer se alto, se proclamar, é igual o perfil de Amã. Amã, ele é um cara, uma pessoa orgulhosa, né? O rei o exaltou e ele achando que era o bambambam da história, como diz o pregador Lu. Então Amã é aquele tipo de pessoa que não quer baixar a guarda para ninguém. Todas as vezes que Amã passava na porta, no portão principal do palácio, os súditos do reino, né, os empregados do reino, se curvavam. Porém, Mardoqueu não fazia isso. Por quê? É aqui que entra a primeira característica sobre o autor do livro de Esther, porque ele conhecia isso. E o que o autor escreveu? Escreveu que quando passava, né, Amã passava, Mardoqueu não se curvava. Olha o que está escrito no capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 3. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Ou seja, o que foi que disseram para ele? O versículo 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que ultrapassas o mandato do rei? Ou seja, o versículo 2: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei. Então, o povo judeu, é a tradição deles, é a lei. Eles não se curvam perante homem. Eles não se curvam perante rei. Porque o único rei que o povo judeu se curva é perante Deus. Só ele, só Jesus. Lembra que os cativos em Babilônia, Misael, Azarias e Ananias, foram parar na fornalha ardente porque não se curvaram perante a estátua do rei Nabucodonosor. Porque o povo judeu ele é assim, ele não adora seres humanos. Eles só adoram a Deus. É o povo que mais tem intimidade com Deus, são o povo judeus. É o povo que mais tem reverência ao Criador de todas as coisas, é o povo judeu. E como as suas tradições, suas leis, eles não se curvam perante homens. E é por isso que Mardoqueu se recusava a se curvar-se diante de Amã. Então Amã, vendo isso,
se encheu de furor. O versículo 5 está dizendo isso. Que Amã, vendo que Mardoqueu não se inclinava, se encheu de furor. O versículo 6, porém em seus olhos teve um pouco, ou seja, Mardoqueu, Amã pensou assim, Mardoqueu não se curva perante mim. Se eu colocar as mãos nele, isso é pouco demais. Eu quero mais do que isso. Eu quero destruir o povo de Mardoqueu. Eu quero destruir os judeus. Ele criou ódio de judeus porque um judeu não quis curvar perante ele. Ele criou ódio de toda a nação de judeu, a nação de Israel. Mas sem saber ele que mexer com Israel, mexer com os judeus, é mexer com Deus. É mexer com aquele que guardou ele de todos os males que sobreveio, né? Mesmo eles cativos pela sua desobediência, mas mesmo assim, lá no cativeiro, Deus estava com eles. Deus estava com o povo judeu. Estava lá.